Enfim, pessoal, uma personalidade animal, quando nós precisamos de um medicamento dessa categoria, o que fica muito marcante é um veio competitivo. Na verdade, a característica mais marcante de todas seria justamente essa. Competitividade. Ah, Letícia, mas eu suspeito ali que uma pessoa seja animal, porque é uma personalidade muito intensa, eu noto que tem esse estado de alerta constante, típico aí dos animais. Por quê, pessoal? O estado de alerta tem a ver, o que tem a ver, na verdade, com o perfil animal? Porque, veja bem, é lei da selva, eu tenho que lutar a todo momento pela minha sobrevivência. Então, são pessoas que normalmente a gente nota que elas estão atentas a tudo que está se passando. Inclusive, quando a gente está falando aqui, mesmo se a gente estiver falando, na verdade, de um perfil que tem tendência para o TDAH, é aquele tipo de, o que a gente vai observar aqui, é um tipo de TDAH em que a pessoa está. Você nota que apesar dela parecer dispersa, ela está entendendo mais ou menos o que está acontecendo à volta dela, não tem nada escapando. O que é difícil aqui para o sujeito é articular todas as informações que lhe sobrevêm, mas ele capta as informações, o problema é organizar tudo isso na cabeça dele, é justamente essa a história. Mas enfim, pessoal, a competitividade a gente vai observar de uma forma mais explícita. E aí tem muita, é o que eu ia dizendo, né? Tem muita gente que objeta, diz que, não, Letícia, eu vi ali que tinha traços animais muito representativos, no caso que eu estava acompanhando, mas eu titubeei, porque a competitividade, ela parecia ausente, então eu descartei. Cuidado, pessoal, que às vezes você está descartando a possibilidade de indicar um medicamento do reino animal para aquela pessoa pelos motivos errados, porque muitas vezes a competitividade, ela existe ali, só que de uma forma mais implícita. É aquilo que eu havia comentado com vocês, a personalidade animal, tanto ela pode manifestar o veio competitivo, no sentido clássico, óbvio do termo, então, eu versus o outro. Eu estou o tempo inteiro competindo com um coleguinha, vendo como é que o outro está vestido, se eu estou vestida de uma forma mais excelente, se eu estou chamando mais atenção. Nesse joguinho aqui, muito explícito nas crianças. Criança do reino animal, a gente bate o olho e sabe o que é, porque isso aqui normalmente salta aos olhos. Essa competitividade óbvia demais. Mas essa competitividade, no sentido muito explícito do termo, pessoal, no sentido muito evidente, a gente vai observar muito mais as crianças que ressonam com o reino animal. Que realmente a criança ela ainda está em processo de formação da sua personalidade, ainda está suavizando ali algumas arestas que compõem a sua personalidade, ela ainda está em processo de desenvolvimento da sua maturidade, então é de se esperar que tudo saia ali de uma maneira muito espontânea, de uma maneira muito crua, de uma maneira muito bruta. Então, no caso da criança, é fácil, a gente bate o olho e a gente normalmente consegue identificar bem os traços do reino animal. Porque aquela criança, pessoal, que ela transforma tudo em competição. Com certeza vocês já conheceram uma criança que é assim, vocês podem ter um filho que é assim, então é aquela criança que você fica em dúvida, nossa, eu brinco ou não brinco, porque, nossa Deus, daqui a pouco transforma tudo em guerra, perde, se você, o pai, a mãe ganha a competição ali da brincadeira, leva aquilo demasiadamente a sério. Então ele perceber que ele perdeu uma brincadeira, ele perceber que ele saiu por baixo, isso aqui é um verdadeiro suplício para o sujeito do reino animal. É por isso que muitas vezes a gente não entende por que bullying, por exemplo, uma pessoa que foi vítima de bullying, ela sai tão impactada e outras pessoas que viveram às vezes até uma experiência pior em termos de violência proveniente de bullying, não se traumatiza, não se marca tanto, não se deixa marcar tanto por aquela experiência. Claro, pessoal, tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração, isso aí é realmente uma questão multidisciplinar, multifatorial. Então, assim, a criança que ela é vítima de bullying, mas ela tem uma baita estrutura familiar, isso aí já amortece significativamente possíveis sequelas traumáticas dessa experiência. Mas, geralmente, essa criança que ela é mais afetada, ela tem uma certa ressonância com o reino animal, bem provável que ela precise de um medicamento dessa categoria. Porque sempre que esses indivíduos passam por uma situação onde eles são menosprezados, humilhados, essa noção de inferioridade, ela fica muito atestada diante da experiência que eles viveram. Isso aqui é um verdadeiro martírio. Por quê? Porque vigora na mentalidade dessas pessoas a chamada lei da selva, presa, predador. Ou eu estou por cima, ou eu estou por baixo. Ficar por baixo é péssimo, porque significa que eu terei menos acesso a parceiros, aqui parceiros viáveis, portanto, com menor probabilidade de perpetuação da espécie. Portanto, isso também me coloca numa posição em que, consequentemente, terei menos acesso a recursos e vira aquela bola de neve, né, pessoal? Então, tudo passa por essa mentalidade. Por isso que ser humilhado, principalmente em público, quando muitas pessoas atestaram a minha inferioridade, isso aqui é um verdadeiro suplício. Então, por isso que, à luz disso, a gente consegue compreender o que certas experiências marcam mais determinados indivíduos em relação a outros. Então, tudo normalmente é transformado em competição. A criança animal, nela, isso fica muito evidente, ela transforma tudo como se a vitória sobre aquela brincadeira ali significasse a vida, aquilo ali tem uma conotação de vida e morte para aquela criança, essa é a impressão que a gente tem. Então, assim, é uma criança aquela que perde e joga tudo e quebra tudo e xinga e a gente não entende por que aquilo afeta tanto, né? E o irmãozinho não tem nada a ver, o irmãozinho pede e leva aquilo de boa, leva aquilo com leveza, na jocosidade, igual o sujeito animal, não. Qualquer competição leva excessivamente a sério. Mas, pessoal, já quando a gente está acompanhando um adulto do reino animal, como geralmente são pessoas que a gente espera, né, que já tenham amadurecido, já tenham, de certa forma, vencido essas pulsões mais primitivas, é muito raro a gente encontrar esse veio competitivo
expresso de uma forma tão explícita assim, de uma forma tão bruta, de uma forma tão literal, dessa maneira. Normalmente a gente vai encontrar o sujeito que compete com ele mesmo. Normalmente o sujeito animal, ele padece de uma espécie de antagonismo com ele mesmo. Então o tempo inteiro ele competindo contra uma pior ou melhor versão de si mesmo. São pessoas que podem dizer, inclusive, elas podem trazer isso de uma forma muito mais elaborada, muito mais sutil, portanto difícil da gente capturar. Eles podem dizer que estão sempre tentando refinar suas sombras, estão sempre tentando se melhorar, serem pessoas melhores, mais maduras, estão sempre lutando contra uma espécie de sabotador interno. Isso é um discurso muito comum aqui no reino animal. Então há várias maneiras do sujeito aqui do reino animal manifestar a sua competitividade. Eu versus o outro. Quando vocês percebem esse antagonismo, a pessoa parece estar lutando contra algo, um ente, de preferência, nem que seja um ente interno. Isso geralmente é uma pista que é muito importante de que ela pode precisar de algum medicamento desse reino, pessoal. Então, nota seja feita para isso, de que nem sempre essa pessoa com a qual eu estou competindo, ela é um ente externo. Normalmente, o que é mais comum aí, como comentei com vocês, é uma luta contra uma versão não tão viável, uma versão não tão boa assim interna, ou a gente pode ter o oposto também, né? Eu tentando superar uma versão que eu considero mais excelente. Então, é aquilo. Vamos pegar o exemplo ali da criancinha, porque crianças do reino animal, elas transformam tudo em competição de tal forma, pessoal, que inclusive uma brincadeira, alguma coisa que ela está fazendo só ela com ela mesma. Então, assim, a criança do reino animal está ali desenhando, e ela percebe que o desenho não está exatamente correspondente ao que ela idealizou. Normalmente são pessoas muito perfeccionistas, inclusive porque o meu sonho é ser alfa, estar no patamar inatingível para o beta, para o gama e assim por diante. Então, claro que eu vou exigir muito de mim. Então, aquela criança está desenhando do reino animal. Ela está desenhando, ela percebe que a coisa não está indo tão bem assim, ela perde a paciência, joga tudo fora e já não quer mais saber. Isso aqui, transformar tudo em tensão, tudo é uma competição, mesmo se ela mesma, só ela, única e exclusivamente, está envolvida naquilo. Então, veja bem, nem sempre aquela pessoa com a qual eu estou competindo, nem sempre é alguém que eu estou competindo externamente, igual eu falei para vocês, e pode ser uma versão melhor ali que eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que sobrepujar, que é o caso dessa criancinha que não está tendo paciência com as próprias limitações dela. Ela colocou na cabeça que ela pode ir além, ela coloca ali uma competição contra uma versão mais excelente dela mesma, ela nota que ela não está conseguindo sobrepujar aquela versão excelente, ela não quer nem saber mais aquela competição. É claro, pessoal, que existem também indivíduos do reino animal que a gente vai perceber que a frustração é uma espécie de combustível, parece que coloca gasolina para esses sujeitos irem mais além, para esses sujeitos persistirem. É o que a gente vai observar muito em mantis religiosa, que é um dos insetos mais persistentes da matéria médica. O mantis é a versão homeopatizada do louva-a-Deus, para quem tem a mínima ideia do que se trata. E o louva-a-Deus a gente tem a impressão que frustrá-lo, você dizer que ele não pode conseguir alguma coisa, você dizer que ele é incapaz, que ele é incompetente, parece que aquilo coloca lenha na fogueira, aí é que ele persiste. Portanto, por isso mesmo, o mantis é considerado uma das personalidades mais tenazes e persistentes da matéria médica, que mesmo quando ela leva a rasteira da vida, aí é que ela quer vencer aquele obstáculo de fato, pessoal. Então, esse traço é muito comum do antagonismo interno, essa competição transforma tudo em competição normalmente, mas lembre-se, o mais comum é uma competição contra uma versão interna, contra uma outra versão de mim mesmo. Então, essa dualidade, esse antagonismo é o mais comum, eu versus uma versão interna minha, uma versão melhor ou pior. E, além disso, o que a gente tem aqui, eu não preciso nem comentar, né, pessoal? Acho que é passível de dedução, grande ímpeto de conquista. Porque a mentalidade do sujeito animal gira em torno daquilo que eu comentei, essa lei da selva. Ou eu sou preso, ou eu sou predador. Luta e fuga. Estou o tempo inteiro funcionando na base dessa mentalidade. Então, vocês já podem deduzir que são pessoas que vão ter muitas dificuldades na seara afetiva. Porque, veja bem, não há, diante dessa perspectiva, a possibilidade da consolidação de relações horizontais aqui. Então, ou eu estou por cima ou estou por baixo, então imagina como é que vai ser um casamento. O casamento não funciona ante essa mentalidade, funciona ante a lógica da comunhão. Então, se eu enxergo que meu marido ou ele é meu predador ou ele deve estar na condição de presa, vocês já deduzem porque costuma dar errado a coisa aqui, pessoal, a menos que a pessoa utilize o seu simílimo do reino animal. Então, assim, ou vai ser aquela pessoa que atrai um parceiro que a desrespeita, um parceiro que a subjuga, um parceiro que está o tempo inteiro manipulando, controlando, ou seja, olha só, eu elegi um predador na minha vida para honrar essa crença de que a vida funciona à base dessa mentalidade mesmo. Ou então, eu mesma, mulher, eu me coloco nessa posição de fêmea alfa, mas eu vou subjugar o meu marido será a minha presa, a presa dessa fêmea alfa, então vou escolher um homem fraco, um homem que baixa a cabeça, que diz amém para tudo que eu proponho. Então, existe essa mentalidade aqui que ela se repercute pro terreno das relações afetivas, terreno das amizades também. Então, aquele sujeito que parece assim que todos os amigos são submissos a ele. Olha só, sujeito que provavelmente ressona com o reino animal, ele se colocou nesse posto de alfa. Só há um alfa. O alfa não compartilha o seu posto com ninguém. Qualquer outros entes que sejam da minha espécie, eles são submissos, eles devem ser subalternos. E a recíproca é verdadeira. Muitas vezes a gente encontra sujeitos subservientes que baixam a cabeça para tudo e todos. Que é o que acontece em grande medida aqui em Grafton. São pessoas que vão ter muitas dificuldades com o estabelecimento de limites. Então, normalmente,
elas serão conduzidas por outrem. Mas enfim, eu não vou entrar ainda no terreno particular de Graphion, pessoal, só para citar alguns exemplos de como essas dinâmicas, esses traços principais do reino animal podem se refletir numa pessoa de carne e osso que a gente vai atender. E é aquilo que eu comentei, todo tipo de situação que traz humilhação, que atesta ao sujeito que ele não é alfa, que ele é beta, que ele é gama, então uma prova que ele não passou, um bullying que ele sofreu, fica atestado que ele não tem uma habilidade para conseguir determinado emprego. Tudo isso arregaça a autoestima do sujeito aqui do reino animal. Por quê? Porque significa que ele não é alfa, meu Deus do céu, ele está trabalhando o tempo todo para estar nesse posto. Então, a mentalidade aqui do reino animal, as motivações giram em torno de mais aquisição de território e desenvolvimento da atratividade, pessoal. Então são pessoas assim que também, né, vai ser um grande sofrimento para uma mulher do reino animal envelhecer. Então serão aquelas mulheres que elas levam em consideração a potência estética dela de tal forma, porque isso aumenta a probabilidade de que elas sejam colocadas nesse posto de alfa, que é um verdadeiro martírio para ela, tá percebendo que ela tá perdendo justamente esse trunfo que a coloca nessa posição. Então são aquelas mulheres que elas vão se preocupar muito se elas estão mais bonitas que as coleguinhas. Homem normalmente do reino animal, sim, ele se preocupa se ele tá bonito, sim, mas há uma preocupação maior com quão forte ele está. Porque o macho alfa sobrepuja o outro alfa ali, principalmente mediante força. Você consegue sobrepujar o outro. Então, aquele rato de academia, né? Como é que seria no caso do ser humano que tem ressonância com esse reino? Geralmente aquele homem rato de academia, passa 24 horas por dia na academia, aquele homem que vai se preocupar muito com aquisição de grana, mulher também, porque quanto mais dinheiro eu tenho, mais meios de ação eu tenho, de mais meios de ação eu disponho. Com mais meios de ação eu posso alargar o meu território, eu posso gozar de maior influência sobre um território cada vez maior, então dinheiro é muito bem-vindo aqui no caso de um sujeito que precisa, diante da mentalidade de um sujeito que precisa de medicamento do reino animal, por todos esses motivos, porque inclusive aumentando o meu território, aumenta-se a probabilidade de encontrar machos, fêmeas viáveis. A questão da reprodução aqui também muito bacana, pessoal, daqui vocês já podem ter deduzido um grande pecado capital, que sempre vai ser um calcanhar de Aquiles aqui para um sujeito do reino animal, que seria justamente da luxúria. São pessoas que perdem muitas vezes a vida, caem em cada armadilha que só Jesus na causa, envolvidos aí nessa dinâmica de sedução e relações triangulares, um amante para cá, outro para lá, pessoas que têm dificuldade de se manter ali fiéis, leais no casamento, enfim, problemas dessa ordem a gente pode esperar demais também.